Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração boas novas, uma ministração para que possamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar hoje a respeito do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho eterno. Vamos estar sendo ministrado pelo Evangelho eterno, não pela religião, né? A religião ela foca muito as coisas materiais, O apóstolo Paulo ele fala muito a respeito de menino, né? A religião é para menino, né? A religião é o mérito humano. A religião não foca no que Jesus Cristo fez, foca no que o homem fez, foca no que o homem está fazendo, foca em coisas materiais. Evangelho, o verdadeiro evangelho da graça eterna, foca nas coisas eternas. É um ensaio que nós estamos ensaiando aqui, é uma faculdade que nós estamos fazendo aqui, nos preparando o tempo que nós estamos aqui, cumprindo um chamado, que nós fomos chamados, né? Mas nós não somos daqui. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa meu coração, para ser instrumento, como sempre o Senhor tem feito, para ser instrumento aprovado, vaso nas tuas mãos. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu venha a ser fiel à tua palavra, o que está escrito na palavra. Que eu venha a estar sendo canal de bênção, transmissor para transmitir a tua palavra para a tua igreja. Teu povo, teus filhos escolhidos, teus filhos predestinados desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz pelo precioso sangue. Jesus Cristo ressuscitado, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, graças a Deus. Amados, eu quero estar lendo Gálatas capítulo 4, uma das cartas mais importantes, escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja da Galáxia. Ela fala muito sobre não andar debaixo de rudimentos de homens, não podemos estar debaixo de rudimentos de homens, não podemos estar vivendo uma vida de menino. O apóstolo Paulo ele fala com muita propriedade. Ele diz aqui: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro, o apóstolo Paulo ele dá um exemplo aqui de herdeiro. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver conosco, com os filhos de Deus, que nós herdamos do nosso Pai amado a salvação. Né? Então, quando o herdeiro é menino, ele não valoriza o que ele tem. A gente vê o filho pródigo, né? Um exemplo clássico, um exemplo bíblico. O filho pródigo, ele não valorizou o que ele tinha em casa com o pai, né? E ele resolveu
andar, ir embora, tomar suas próprias decisões, tomar suas próprias conclusões, porque toda ação tem uma reação. Então, para essa ação que ele tomou, teve várias reações negativas, desfavoráveis para ele, né? Por quê? Porque o herdeiro era menino. Ah, pastor Elias Santos, quando é que o herdeiro é, se tratando da igreja, quando é que o herdeiro é menino? Quando o herdeiro é menino é quando aquele que está com Cristo, foi eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo, comprado lá na cruz, ele tem tudo e ele se vê como um miserável, ele se vê como um bastardo. Ele começa a fazer sacrifício para ter, ele começa a se sacrificar para ganhar aquilo ali que já é dele. Não precisa você andar como a outrora andava para conseguir alguma coisa. Nós herdamos uma herança religiosa, herdamos uma herança maldita, negativa do catolicismo, do tempo da indulgência. Tem que comprar, tem que pagar, tem que sacrificar, tem que se arrebentar. Para chamar a atenção de Deus tem que se arrebentar, tem que se... né? Então, herdamos isso. Né? Então, isso é meninice. A tua oração, aonde você estiver, Deus te ouve. O nosso apóstolo Paulo, ele fala, orai sem cessar. Onde você estiver, onde o Filho está, ele está ligado com o Pai e Espírito em verdade. Quando ele está em casa, seus aposentos no seu quarto, ali entra no seu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Vai falar com o Pai. Ele sabe da nossa necessidade, mas ele quer que a gente fale. Então o apóstolo Paulo diz, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ainda que ele seja senhor de tudo, ainda que nós sabemos que lá na cruz a obra toda foi consumada, o tetelestai está feito, os filhos já herdaram, já foram escolhidos antes da fundação do mundo, predestinado, foi comprado lá na cruz, já tem tudo, mas ele vive como um mendigo, ele vive como um bastardo, ele vive como se ele não tivesse nada, ele vive debaixo de maldição, ele tem que levar a cuspida do líder para quebrar a maldição, ele tem que levar um banho de óleo, ele tem que fazer um monte de heresia, que isso torna quem faz herege, torna quem faz e quem se submete a isso herege, de não confiar, de não crer 100% em Deus, porque quando nós confiamos 100% em Deus, nós temos a certeza que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos a certeza que no tempo dEle, na hora dEle, o tempo dEle é perfeito, a hora dEle é perfeita. Nós aguardamos o tempo dEle, nós aguardamos a hora dEle. Versículo 2 diz, mas está debaixo de tutores, curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ele está debaixo de tutores. Tutor vem de tutelar, de tutela. Por isso que tem o conselho tutelar, né? Que ele lida com criança,
As crianças que estão sofrendo maus tratos, pelo menos era para ser assim, né? Que as crianças que estivessem sofrendo maus tratos, era para, esse órgão era para acolher, era para, né? Mas normalmente deixa para lá. Então, porque precisa de tudo todo, porque é menino, que está fazendo caca, está fazendo o que não deve, está procurando outros meios de salvação, está se filiando ao mundo, está se parecendo com o mundo, mesmo que seja herdeiro, mas eles estão se distanciando da fé perfeita, da fé em Deus, e sendo induzido à idolatria, sendo escravizado pelos homens desviados da verdade, precisando de tutores. Me abençoa aqui, coloca a mão na minha cabeça para me abençoar, coloca o óleo aqui, o óleo que veio de Israel aqui na minha cabeça, para abençoar. Ele não sabe que ele já é abençoado, ele se olha como um maldito, que se ele quer ser abençoado, então ele é maldito, mas não sabe ele que a palavra de Deus já diz, Efésios capítulo 3, 1:3 diz: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou os filhos, já abençoou quando o pastor da fé Elias Santos abençoou lá na cruz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos já nos pertencem, como por exemplo a salvação. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. 9, não vem das obras para que não venha se gloriar. Que se viesse das obras do mérito humano, o homem ia se gloriar, a mulher ia se gloriar, né? Como acontece aí no sistema, na religião, né? Na porta larga. Aí fora é porta larga. Aí fora é porta larga. Fora de Deus é porta larga. Um indivíduo cheio de mazela. Aí fora eles são adorados. Mas Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Aí fora, na porta larga, o homem é aplaudido por aquilo que ele tem. Né? Os homens são seguidos. Quando falo homem e mulher, são seguidos, são idolatrados. Porque eles olham a aparência. Eles olham a aparência. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, olha, nós quando era menino. Nós quem? Os filhos quando estava distanciado. Os filhos quando estavam iludidos. Apresentaram a religião, apresentou um pai que não era o nosso, apresentou um pai carrasco, apresentou um pai que queria sacrifício, apresentou um pai que queria ver seus filhos na miséria, apresentou um pai que não cuidava dos seus filhos. Mas a graça de Deus nos mostra um pai de amor, um pai que é santo e exige santidade. Um pai que nós temos que imitá-lo, ser imitador dele, como diz em Efésios 5. Ser imitadores de Deus como filho amado.
Então esse pai que a religião apresentou não é o nosso pai. Aquele pai do sacrifício, das indulgências, de pagar, ter que se sacrificar. Um pai que faz acepção, um pai distante. Isso não é o pai. Não é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O nosso Pai, ele vem à terra, assume um corpo, morre na cruz. Antes ele escolhe seu filho, antes da fundação do mundo ele escolhe, predestina, vem à terra, entrega a sua vida, nos compra, paga com bom preço. Esse é o Pai, esse é o Deus da graça. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo ressuscitado. Né? Então, assim também nós, quando éramos meninos, estava reduzido à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, debaixo da religião, debaixo da pagação de preço, pagação de promessa, debaixo da deformação. 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, vindo a graça de Deus, a graça eterna, mas vindo a plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria. Porque Jesus nasceu, Maria ficou virgem. Porque Jesus não nasceu humanamente, não. Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Ele nasceu por milagre, por obra santa. Então, quando Jesus nasceu, Maria ficou virgem. A Virgem Maria. Se só tivesse Jesus, era a Virgem Maria. Mas depois a irmã Maria teve sua vida normal. Coabitou, teve intimidade com seu marido José e teve seus filhos. Aí agora não é virgem mais, agora é uma mulher, teve seu período agraciada, escolhida, mas passou ali. Ela agora está vivendo sua vida normal, né? Então ela não é virgem como a religião diz. Virgem Maria, não sei o quê. Isso é religiosidade. Isso não tem poder nenhum, não tem valor nenhum. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei. Por isso que era Jesus Nazareno, descendência de judeu. Ele poderia ser descendência dos gentios, ele poderia ser descendência dos samaritanos. Ele poderia ser descendência... Podia fazer, a vontade é dele, ele faz o que lhe apraz, mas ele escolheu nascer no povo judeu, né? Mas não tem nada hoje, não tem nada a ver isso, né? Hoje não existe judeu, não existe grego, hoje é feito, não existe americano, existe para a carne, né? Mas para a salvação espiritualmente não tem americano, não tem argentino, não tem colombiano. Todos aqueles que foram escolhidos de Deus são filhos de Deus, são cidadãos do céu, ponto. Né? 5. Para remir os quais estavam debaixo da lei. Para remir aqueles que estavam debaixo da lei, do paganismo, aquele que estava vivendo dente por dente, olho por olho, né? Aquele que estava debaixo da maldição, porque a lei mostrou o pecado. A lei mostrou o pecado. Não mostrou como, não mostrou o antídoto, né? Mostrou o veneno, mas não mostrou o antídoto. O antídoto é a graça. Quem salva é a graça. A lei mostrava o erro. A lei mostrava: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não desejarás falso a teu irmão. Aí por isso que teria que fazer sacrifício humano, com sangue de animal, mas era paliativo, era transitório, era passageiro.
Aquilo era paliativo, como a religião vive hoje. Olha, reze 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. O indivíduo falar, traga uma oferta. Aí ele faz esse ritual tudinho. Aí depois ele vai e se lameia na lama de novo, vai voltar lá de novo. E fica assim, assim, assim. Isso é bom para a religião, né? É bom para os líderes religiosos, para os hereges. Porque o homem fica dependente dele, né? O filho não tem pai, fica dependente ali, fica sendo escravo, né? Por isso que o próprio Deus vem à Terra como filho, na manifestação de filho, entrega a sua vida, morre na cruz, ressuscita, né? Ali na cruz, João 19:30, tetelestai, a obra está completa. Seus filhos estão perfeitos, né? Perfeito nele, perfeito em Cristo, mas o que nós temos que fazer hoje é ter uma reputação, porque nosso Pai é santo, nós temos que ser santo. Como o apóstolo Paulo diz, filhinho, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então, Cristo tem que ser formado em nós, no nosso caráter, porque uma vez quando o filho tem um encontro com Deus, se ele roubava, ele não rouba mais, se ele era um bebarrão, ele não bebe mais, se ele mentia, ele não mente mais. Quem mente é feito filho do capeta, então ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele não pode andar mentindo. Quem é que vai dizer que ele é filho de Deus se ele está mentindo? Ele é filho do capeta, ela é filha do capeta. Está roubando, está se prostituindo, né? Então, nós temos que ser imitador de Cristo, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. Remiu e nós recebemos a doação de filho. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, 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 Pai, Abba, Pai, Paizinho. Assim que já não és mais servo, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo. Hoje já não é mais escravo, hoje é herdeiro, hoje é filho. Por quê? Foi escolhido antes da fundação do mundo, predestinado, e foi comprado lá na cruz, com o sangue de Jesus. Hoje a igreja de Cristo, a igreja que eu estou falando, não é as paredes, as catedrais. Eu sempre falo, a repetição é a raiz do aprendizado, porque foi ensinado que a igreja era as paredes, aquelas catedrais. Ali é um lugar de congregação, ali é um lugar de congregar. A igreja é o corpo de Cristo, é os filhos amando, se respeitando, colocando Deus em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas. Isso é a igreja. 8. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são Deus. Olha aí. Quando estava distanciado de Deus, vivendo uma vida de menino, aí servia aos deuses com D minúsculo, aos ídolos, porque não conhecia Deus de verdade, não conhecia o Pai. Foi apresentado a religião, e a religião apresenta o quê? Um Deus com D minúsculo para cada coisa, uma imagem para cada coisa, uma imagem deformada, porque por trás das imagens estão os demônios. Essa aqui é Benedito, esse daqui é isso, isso aqui é aquilo. Como o próprio Terá, né? O pai de Abraão fazia imagem. Então, por trás da imagem está demônios. Por isso que cada vez você ia cada vez mais de mal a pior. Cada dia você se lameava mais. Porque você estava iludido. Em vez de você adorar a Deus, você estava adorando a demônios, a imagem. Está vendo? Aí era Deus, e a religião apresentava como deuses com D minúsculo, ídolos. Não podemos idolatrar ninguém, não podemos endeusar ninguém, só existe um Deus, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo
Cristo ressuscitado é o nosso Deus. 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fraco, pobre, aos quais de novo quereis servir. Olha aí. Mas agora, conhecendo a Deus e sendo conhecido de Deus, mas agora sabendo que sois filho de Deus, mas agora conhecendo a graça, agora você não é mais inocente. Você não é mais réu primário. O indivíduo comete um delito, ele é réu primário, ele não sabia, ele cometeu, mas depois que ele sabe, é notificado e ele comete de novo, ele não é mais réu primário. Então hoje nós já conhecemos a graça de Deus. Hoje nós já conhecemos a benevolência de Deus, o amor ágape de Deus. Nós já conhecemos que nosso Pai é amor, mas é justiça. Nós conhecemos que nosso Pai é santo e ele exige santidade. Então, se a gente vive uma vida profana, uma vida de adoração a ídolo, a imagem, então a gente não é mais inocente. Que outrora não conhecíamos. Hoje conhecemos. Então não podemos viver uma vida pagã, uma vida de idolatria. Aquele que é idólatra é feiticeiro. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos? Rudimento fraco, você se dirigia a uma imagem para pedir alguma coisa, em vez de você se dirigir ao Pai, ao Todo-Poderoso, ao Maravilhoso, o Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Rudimento fraco, você subir um monte de cabeça para baixo, ali para pagar uma falsa promessa. Rudimento fraco, pobre, né? Você querer se martirizar, se torturar para chamar a atenção de Deus. O filho não precisa chamar a atenção do pai. O pai está cuidando do filho, né? O pai cuida dos filhos. Então, tornai outra vez esses rudimentos fraco e pobre, os quais de novo querem servir, saiu da lama, quer voltar para a lama, saiu do lixo, quer voltar para o lixo. Hoje nós estamos no luxo, hoje nós somos filhos de Deus. Como é que vai voltar a se lamear na nojeira da religião? Religião não salva, religião é caminho largo. Entra de todo jeito, pode tudo, faz tudo. O que leva a Cristo, os filhos, é caminho estreito. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. 10. Guardais dias, meses, tempo, anos. Guardar sábado, irmão. Eu conhecia muito adventista do sétimo dia. E tinha um que era muito meu amigo. Ele dizia, vocês evangélicos, vocês estão certos. Agora só que vocês erram muito porque vocês não guardam o sábado. Quer dizer, ele não falava em outra coisa. Se bebesse, se fumasse, se tivesse outra mulher, se prostituísse, ele não. Isso aí ele não falava. Ele só falava: vocês erram porque vocês não guardam o sábado. Poderia fumar, poderia ter outra mulher, como ele mesmo. Ele mesmo vivia uma vida absoluta, né? Muito escândalo, comprava, não pagava, muitos falavam muita coisa dele. Mas ele não estava tudo bem. Contanto que guarda o sábado, o resto está tudo. Como é que nós vamos guardar sábado? Nós vamos viver nesse rudimento fraco, pobre, né? Olha aí. Guardar dias, meses e tempos, anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, receio que não tenha ensinado em vão. Eu ensinei para vocês que tudo isso aí não vale nada, isso é rudimento fraco, isso é religião. Jesus não é religião, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus é o Salvador, ele salvou com a sua graça. Aí ele diz: irmãos, rogo-vos que sejais como eu.
O apóstolo Paulo dizendo: irmãos amados, rogo que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne. Olha, eu sou como vocês. Eu estou anunciando o evangelho em fraqueza na carne. E não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Olha, vocês me receberam como um anjo, como se fosse Jesus Cristo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis vossos olhos e nos dareis. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Irmãos, eu fiz o maior esforço para pregar o evangelho da graça de Deus para vocês, e vocês hoje estão se afastando, caindo da graça, voltando ao rudimento fraco, guardando dias, né? Voltando aos rudimentos fracos, pobres, os quais não têm valor nenhum, não tem nenhuma serventia. Aí ele diz: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Por acaso eu sou inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. As pessoas que estão dizendo mentira para vocês não amam vocês. Tem muitas religiões aí, mas estão dizendo a mentira para vocês, que o caminho é largo, que o importante é vocês pagar, o importante é vocês ser mão aberta para a religião, e não é por aí, irmão. Se você dizima, se você é um colaborador, um semeador, se você faz isso em troca, querendo algo de Deus, não serve de nada. Nós temos que ter uma vida santa, santificada. Nós vamos construir um edifício, nós não podemos construir ele na areia porque ele cai. O homem sensato construiu na areia. Temos que construir na rocha. Construir na rocha na doutrina de Cristo, é ser santo como ele é buscar andar em santidade como o nosso Pai, ele é santo. Não é só você querer comprar. Não se vende, irmão. Deus não é Deus de troca, você querer fazer uma troca, fazer uma barganha com Deus, como a religião, as indulgências, vender indulgência. Não é assim, irmão. Não é assim. Você se esbalda no carnaval e pinta e borda, aí depois na quarta-feira de cinza você vai lá e reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, faz uma oferta generosa. E não é assim. O filho não vive na lama. O filho, ele imita o pai. O filho, ele tem um nome a zelar. Seu pai é santo, então ele tem que ser santo. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. É bom ser zeloso, mas do bem. Tem pessoas aí que têm uma veneração, uma adoração pelas imagens, mas não vale nada. Enganaram, você está enganado. O único que morreu na cruz e ressuscitou foi Jesus Cristo. Eu não conheço outro. Então só existe um Deus. Não há 3, não há 4, não há 1000. Só há um Deus.
ele merece, ele é digno de toda a honra, toda a glória, e todo filho, ele foca a adoração a Deus. Aqueles que não é filho, ele foca para uma ponte, um intermediador. Não, Deus não precisa disso. A adoração vai diretamente para ele. Amém? Então é bom ter zelo, mas ter zelo pelas coisas certas, coisas santas. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. É bom vocês ter esse respeito, essa reverência, mas não só quando eu estou convosco, mas quando eu estou ausente também. Muita gente, muitos eles obedecem o homem ali, porque o homem está presente, mas não obedece a Deus. Quer dizer, Deus não está presente na vida dele, porque se Deus estivesse presente, ele obedecia. Porque Deus tudo vê. Deus é todo poderoso. Ninguém se esconde da presença de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo diz aqui no 19: meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha aí. Eu sou filho, está tudo pronto, tudo. Mas nós temos uma luta constante que Cristo seja formado em nós. Porque nós estamos nessa carne ainda. Você é filho, escolhido, predestinado por Deus. Agora você vai comprar algo ali. Aí você se vê no momento de ser tentado. De ser tentado ali, de você querer conseguir algo pelos meios ilegais. Então você tem que dizer não para isso aí. Você é tentado a aceitar propina. Você é tentado a uma mentirinha, a um roubozinho. Não, a besteirinha aqui. Mas Cristo não está sendo gerado em você, porque você está dando um mau exemplo. Você não está dando exemplo que você é filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado constante para que aqueles que estavam debaixo da doutrina da graça, aqueles que servia, que estava sendo instruído pelo apóstolo Paulo, que fosse imitador de Cristo, que tivesse um nome a zelar, porque nosso Pai é santo. Já pensou a pessoa dizer: poxa, aquela mulher é crente, eu vejo aquela mulher na igreja, olha ela traindo o marido. Cristo não está sendo formado em você. Aquele homem ali, olha ele na bebida, está embriagado, não é? Então, a luta constante do apóstolo Paulo: meus filhinhos, porque de novo, porque era constante, ele está dizendo de novo, porque ele batia nessa tecla constante em todas as igrejas da galáxia, de Éfeso, de Coríntios. Então ele batia nessa tecla de santidade, ser santo como Deus é santo. Meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado no filho. Aquele homem se parece com Cristo. Aquela mulher se parece com Cristo. Perseguida, humilhada, né? Mas sempre de cabeça erguida. Ela não paga o mal com o mal. Você vê que o primeiro mártir aí, Estevão foi morto em praça pública, mas não negou o nome de... E ele não disse: eu vou orar para Deus tocar fogo em vocês, seus malditos. Não. Ele disse: Pai, não impute esse pecado a eles, que eles não sabem o que fazem. Olha, Cristo foi gerado, foi formado ali em Estevão. Já pensou? Cristo é formado em você? Se pisar no seu pé, pisar no seu dedo, você explode, você quer matar todo mundo. Cristo é gerado em você? Cristo está sendo gerado em você, que você quer passar a perna em todo mundo? Cristo é gerado em você, que você está mentindo? Cristo é gerado em você, que você está vivendo desta forma? De forma nenhuma, né?
Então, 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. O apóstolo Paulo está dizendo, estou perplexo a vosso respeito. Não estou acreditando no que está acontecendo. Vocês foram limpos, purificados, e agora vocês estão caindo da graça, voltando para a lama. Né? Então, temos que ser santo como nosso Pai é santo. Temos que viver uma vida de santidade. Temos que viver uma vida de renúncia. Este é o meu zelo, é a minha preocupação diária. Estou sempre pregando, ministrando. Nós não lemos um versículo só, fechamos a Bíblia e começamos a pular, Não. Nós fazemos ministração constante, porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus continue te abençoando, que você, na qualidade de filho, rejeite esses rudimentos fracos, pobres, rejeite essas heresias, rejeite o caminho largo, o caminho do vale tudo, do pode tudo. Não, o caminho que leva a Cristo é o caminho da renúncia. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Cristo ressuscitado. Nós te adoramos, nós te amamos. Dá força à tua igreja, ao teu povo, para se afastar desses rudimentos, rudimento fraco, rudimentos pobres, os quais não têm proveito nenhum. Nos dá força, Pai. Nós que fazemos parte da comunidade apostólica da fé, nós queremos se parecer contigo, nós queremos ser santo como santo tu és. Nos ajuda, nos dá força para prosseguirmos de cabeça erguida, rejeitando todos os convites do mundo, rejeitando todos os pratos de lentilha, tudo que o mundo oferece, e estando sempre atento ao teu chamado, à tua voz. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, graças a Deus. Amém, igreja predestinada, igreja escolhida e comprada lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue fazendo você prosperar em todas as áreas, que Deus continue falando a tua mente, para que você entenda, compreenda que você não é um bastardo, que você não é um escravo da religião, mas você é um filho amado de Deus. Graça eterna, paz eterna.